Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Um alerta severo na palavra de Deus, que também nos deixa bem claro que é possível não errar. É possível escolher não errar. Sim, porque se Deus fala não erreis, é porque é possível escolher errar ou escolher não errar. Nós podemos fazer essa escolha. De forma geral, ainda que dentro de um contexto onde o ser humano não é perfeito, aqui não está falando de perfeição, aqui não está falando que você nunca vai errar, mas aqui está ensinando que, como modo de vida, como decisão, escolha para a vida, nós devemos escolher não errar. Se eu entendo que uma determinada ação, uma determinada atitude minha é um erro, será um erro, então eu posso conscientemente escolher e dizer, não vou fazer isso. É isso que o texto está ensinando. E em especial, quando ele acrescenta o aviso severo dizendo, Deus não se deixa escarnecer, quer dizer, Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui ele está alertando para o fato de que muitos tentam a sorte com Deus. Muitos tentam a sorte, ou seja, mesmo sabendo que estão errando, mesmo sabendo que aquilo que estão prestes a fazer é errado, eles decidem fazê-lo mesmo assim, porque pensam assim, não vai dar nada não, não vai dar ruim. Deus me perdoa depois. Não, com certeza eu consigo reparar isso depois. Ou seja, tentam a sorte e encontram o azar na certa. Vamos entender aqui a palavra de Deus. Se Deus falou não erreis, se a ordem é não errar, então é possível não errar se quisermos. Por quê? Porque Deus nunca criou robôs. Deus não fez você, a mim, já programado para não errar. Não. Ele nos deu o direito de escolher. Porque não faria sentido algum Deus criar o ser humano sem esse direito. Porque se ele tivesse nos criado programados para sempre fazer o seu bem, o bem para ele ou a sua vontade, nós então seríamos apenas robôs, meros robôs. E você vê que curioso hoje, né? Que o ser humano está aí provando do próprio remédio ou da própria maldição, porque o grande dilema hoje no mundo da tecnologia envolvendo a inteligência artificial é exatamente o medo que o ser humano tem que a inteligência artificial que ele criou, o ser humano criou, vá um dia romper com o próprio ser humano. Ou seja, o ser humano quer fazer uma inteligência artificial tão boa que ela possa fazer as próprias escolhas. Só que o temor dele é que, quando ela chegar no ponto de poder fazer as próprias escolhas, ela não vai mais obedecer o ser humano. E o temor é que a inteligência artificial possa acabar com o ser humano, quando ela descobrir que o ser humano é o grande problema desse planeta. Não é curioso isso? Não é curioso que o ser humano está experimentando do próprio veneno com a inteligência artificial? Mas isso é outro assunto, é apenas uma parte aqui, um parêntese dentro desse tema, porque faz nos entender melhor, não é? Que aquelas pessoas que dizem assim, por que Deus colocou a árvore lá no meio do jardim se ele sabia que o homem iria pecar? Pois é, o ser humano sabe que a inteligência artificial vai chegar um momento que ela vai romper com ele, mesmo assim ele não para de investir nela, né? Então, a verdade é que não faz nenhum sentido, não há nenhum valor em criar robôs se a intenção é relacionamento.
Quando a intenção é relacionamento, então o valor do relacionamento está em a pessoa escolher nos amar, escolher nos tratar bem. Se uma pessoa casa com um robô, como nós vemos às vezes nas notícias, fulano casou com um robô, o que é que você pensa daquela pessoa? O que é que você pensa de um ser humano que casa com um robô? Você pensa assim, no mínimo esse sujeito tem algum problema mental, tem algum parafuso solto. Não é? Você pensa nisso. Por quê? Porque não é lógico, não faz sentido. Você pode até ter robôs para te servir nas suas necessidades, mas não para um relacionamento. Pois não faz sentido algum. A pessoa está se enganando. E Deus não se engana. Então, ele criou o ser humano para que este pudesse, de livre e espontânea vontade, escolher. Escolher amá-lo, servi-lo, agradá-lo, ser seu filho, ter aliança com ele ou não. Para que ele pudesse escolher isso, ele tinha que ter uma outra opção. Por isso a árvore no meio do jardim. Então a opção de errar ou de acertar veio embutida na criação. Mas Deus deu a inteligência ao ser humano, Deus deu a consciência do certo e o errado, para que ele então pudesse fazer as escolhas certas. E ainda deixou a sua palavra, não é? Os seus mandamentos, deixou a orientação clara sobre o que é certo e o que é errado, para que o ser humano possa usar desta consciência e escolher o que é bom, evitar errar. Mas, como a gente tem visto, muitos não têm usado essa inteligência para o bem e sim para o mal. Mas Deus não se deixa escarnecer, ele não se deixa zombar. Muitos têm zombado de Deus quando fazem o mal conscientemente. Fazem o mal contando que Deus vai perdoar lá na frente, contando que não vai dar nada. Então essas pessoas, o que acontece com elas? Essa lei que Deus criou, que ele mesmo está sujeito, que é a lei do plantar e do colher, alguns chamam essa lei de lei do retorno, não é? Mas é a lei do plantar e colher, que Deus mesmo criou, não permite que ninguém, qualquer pessoa, plante sem colher o fruto correspondente. Ainda que você pense assim, mas eu vejo muitas pessoas plantando mal e se dando bem. É o que você vê, é o que você pensa, é o que você percebe em uma janela de tempo, em um momento de tempo. Porque a palavra de Deus fala que os ímpios aparentemente prosperam, aparentemente se dão bem. Mas entenda que Deus não olha o momento, Deus olha o todo. Deus dá chance ao ímpio para se arrepender. E essa chance envolve tempo. E esse tempo faz com que os que observam o aparente sucesso dos ímpios pensem que eles estão se dando bem. Mas não é isso que está acontecendo. Deus está apenas dando tempo para essas pessoas se arrependerem. Mas ele não se deixa zombar. A sua lei determina que aquilo que a pessoa plantar aqui, ela vai colher. Não tenha dúvida disso. Seja aqui, seja na eternidade. Ela vai colher o que ela plantou. Isso não tem escapatória. Então, muitas vezes as pessoas, infelizmente, começam a brincar com Deus, começam a fazer o mal e aí começam a colher frutos ruins na vida. Começam a perder, começam a sofrer, sofrem todo tipo de maldição, de desgraça. Se você quiser um dia ter uma ideia do que é viver sob maldição, dê uma lida lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Dê uma lida mais devagar, com calma. É um longo capítulo que detalha a vida sob a bênção e a vida sob a maldição. Se você nunca leu e tem se perguntado, será que a minha vida está amaldiçoada? Será que eu estou debaixo de uma maldição? Dá uma lida lá, Deuteronômio 28. Mas a pessoa que desobedece a Deus, ela se coloca debaixo da maldição. Então, ela começa a colher as maldições.
Então as coisas vão dando errado, o dinheiro nunca chega, é doença daqui, doença dali, começa a ficar perturbado na cabeça, não consegue dormir, começa a achar que está ficando maluco, não é? A pessoa não tem paz dentro de casa, não tem relacionamento bom com familiares. A vida começa a ficar amaldiçoada por causa da desobediência que a pessoa plantou. E o fato de estar zombando de Deus, no caso daqueles que, conhecendo a palavra, mesmo assim tentam a sorte, desobedecendo-a, provocando, zombando de Deus. Aí, quando elas começam a colher esses frutos ruins, elas começam a ficar com raiva, inclusive de Deus. Ah, porque Deus me abandonou. Ah, porque Deus não me ajudou. Ah, porque isso, porque aquilo, etc. Ou seja, elas esquecem que elas estão apenas colhendo o que elas plantaram. Elas esquecem. Eu estou colhendo o que eu plantei. Então ninguém pode impedir a lei do plantar e colher, porque quando a palavra de Deus diz é isso, quando está escrito, ninguém pode ultrapassar. Nem Deus pode voltar atrás na sua palavra. Então não é você que vai conseguir burlar, não é você que vai conseguir dar a voltinha, o jeitinho e fazer com que a palavra de Deus não se cumpra na sua vida. Ela vai se cumprir. Plantou, você vai colher. Escolheu, você vai colher. A escolha envolve colheita. Você é livre para escolher, mas você não é livre das consequências das suas escolhas. Nós não somos, nenhum de nós. Por isso a palavra nos alerta: escolha bem, não erreis. Porque se você errar, você vai colher o que você plantou. A palavra determina, quer você goste ou não, quer você seja de Deus ou não, crê em Deus ou não, tudo que você semear, você vai colher. E se você quiser deixar de colher o mal, então comece a plantar o bem, comece a plantar o que a palavra de Deus ensina. E assim, dado o seu devido tempo, não é hoje que você começa a plantar o bem e amanhã você começa a colher o bem, como também o oposto é verdadeiro. Não é hoje que a pessoa começa a plantar o mal e amanhã ela começa a colher o mal. Nem sempre as coisas são imediatas, não é? Mas se você perseverar no plantio do bem, vai chegar o momento que a colheita também vai começar a chegar. E aí as pessoas vão achar, sabe o quê? Que você deu sorte na vida. Aí as pessoas vão achar que você é um privilegiado. Ah, você deu sorte. É fácil falar quando se tem isso, quando se tem aquilo. Aí essas pessoas vão achar que você apenas deu sorte na vida. Elas não pensam novamente que você está colhendo bem porque você plantou o bem lá atrás. Então, vamos obedecer essa lei, porque crendo nela ou não, ela vai se cumprir na nossa vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.